Desperta, eu sou Renata Pereira, sou terapeuta e a gente está começando mais um Maestria Quântica. Bem, hoje é sexta-feira e conforme prometido, a gente vai continuar falando de padrão de pensamento. Então, na terça-feira da outra semana, nós começamos a mapear os nossos pensamentos, anotando tudo aquilo que a gente pensa, principalmente aquele pensamento que vem de forma inconsciente. Na quarta-feira, nós começamos a classificar esses pensamentos, a colocar dentro das classificações e entender qual é o campeão de padrão. Eu penso mais de forma grata ou não, eu tenho muitos medos, medo de não ter grana, eu tenho medo de não ter um relacionamento legal, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de ser rejeitada. São medos. Nós também já descobrimos, já fizemos o dever de casa. Então agora eu vou explicar primeiro para vocês por que é tão difícil a gente se livrar de um padrão de pensamento. Então vamos lá, quando a gente pensa, isso de uma forma muito sucinta, quando a gente pensa, a gente cria, esse pensamento tem vida, tá? Então a gente está criando, está pensando, está criando. Quando você pensa muitas vezes da mesma forma, essa criação ela ganha uma proporção maior e ela quer se manter viva. Tudo que é criado tem vida e o pensamento também, e ele quer se manter vivo. E o que é necessário para que esse pensamento se mantenha vivo? Ele precisa ser alimentado. E como é feito esse processo de alimentar um pensamento? É pensando e sentindo cada vez mais dentro daquele padrão de criação daquele pensamento. Por exemplo, vou continuar falando de mim como exemplo, tá? Eu sou empresária e fui empresária a minha vida toda e eu tive problemas financeiros enormes, tá? E o que acontecia? Toda vez que eu ou ia fechar um contrato, que ia resolver... Eu fiquei milionária várias vezes, tá? Porque toda vez que eu ia fechar um contrato que ia resolver a minha vida, algo acontecia e aquele contrato simplesmente desaparecia. Ele não era cancelado, não. Não tinha nenhum atrito, nenhuma discordância, nada. Simplesmente a coisa ganhava um tempo além do esperado e ele se desfazia na fumaça. Então, o que aconteceu? Toda vez que eu ia receber uma ligação que era para fechamento de um contrato importante, a informação que vinha imediatamente na minha cabeça era que ia dar errado. Ia dar errado. Ai, tá ligando porque não vai fechar. Ah, tá ligando porque aconteceu alguma coisa. E isso, se você prestar atenção, você tem uma reação física. No meu caso, minha boca do estômago, eu sofria de gastrite nervosa, a minha boca do estômago repuxava, sabe? Dava aquele tranco. Então, esse era o meu padrão. Toda vez que eu ia fechar alguma coisa, ou toda vez que eu tinha que receber uma informação que era importante para mim, por exemplo, eu precisava, não precisava nem ser ligado só a dinheiro, não. Esse padrão, ele é extensivo, tá? Eu queria receber uma informação importante de alguma outra questão que eu queria, o pensamento era o mesmo. Ah, não vai dar certo. A pessoa desistiu, não vai ser dessa forma, o prazo vai se estender e fisicamente a mesma coisa. Então, era o meu padrão de pensamento. Eu acreditava que eu não conseguia materializar. Isso era o que eu tinha como crença, que eu não conseguia materializar nada. E como é que eu percebi? Fazendo o mapeamento de como eu pensava. Aí eu fui, mas por que eu penso assim? De onde vem? Né? E eu descobri. Agora, voltando pro vício do pensamento, o que acontece? O nosso corpo produz hormônios que alimentam essa forma de pensamento. Por exemplo, como no meu caso eu achava que eu não ia conseguir, eu vivia frustrada. Então eu criava hormônios
que reforçavam esse tipo de sentimento. Então, tudo que vinha de solução, eu me sentia frustrada, vibrava aquela frustração, alimentava aquele pensamento. É um ciclo, né, difícil de quebrar a princípio. Então, o que eu venho dizendo para vocês é, realmente é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Agora, precisa de investimento de tempo. E eu tenho certeza que você está disposto a investir o seu tempo e mudar a forma como você pensa para começar a mudar a sua realidade. Então agora eu vou te ensinar como mudar o seu padrão de pensamento. Todo pensamento que você tiver, primeiro, antes de efetivamente ensinar o exercício, eu preciso que você entenda. Você só consegue estar ligado, entendendo a forma que você está pensando, prestando atenção se o seu pensamento é negativo, se você estiver no momento presente. Se você estiver com o seu pensamento sempre voltado no passado, o que você deixou de fazer, o que você perdeu, o que não aconteceu, você não está no momento presente, você não vai perceber esses pensamentos. Quando você vê, já foi. E se você estiver muito ansioso, você está no futuro. O que vai ser daqui para frente? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Também não resolve. Então, para você conseguir imediatamente cancelar os seus pensamentos, eu preciso que você esteja focado no agora. As pessoas não entendem o poder do agora. Você só muda qualquer coisa agora. Você não muda no passado e nem no futuro. Você muda agora. Então, esteja sempre no momento presente. Tudo que você for fazer, saia do piloto automático. Seja o seu observador. Esteja o tempo todo observando como você está pensando e como você está sentindo. O que você está sentindo e por que você está sentindo daquela forma. É um trabalho de autoconhecimento, mas a gente não consegue mudar o inconsciente sem trazê-lo à luz, sem transformar esse inconsciente em algo consciente, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, esteja no presente para você poder estar atento a todo sentimento contrário, sentimento e pensamento contrário ao seu projeto, à sua criação, ok? Depois, o que você efetivamente vai fazer quando você identificar um pensamento negativo? Você pensou negativo, você vai imediatamente dizer: está cancelado, cancelado, cancelado. Ok? Você está cancelando aquele pensamento. Agora nós vamos incluir um código de reprogramação, que é o código Grabovoi. Esse código, ele cancela o pensamento negativo e te dá a oportunidade de construir uma nova realidade, de reprogramar aquele pensamento que você teve. E o código Grabovoi é 10 elevado à potência menos 17. Você vai falar em voz alta: está cancelado, cancelado, cancelado. Depois você entra com 10 elevado à potência menos 17. 10 elevado à potência menos 17, 10 elevado à potência menos 17. Essa fórmula, ela imediatamente vai eliminar toda a ansiedade, todo o estresse causado pelo pensamento negativo. É imediato. Assim que você testar, você vai entender o que eu tô falando. Se você estiver se sentindo mal, se sentindo deprimido, triste, um pensamento veio, você cancela e joga essa fórmula, que você vai ver o quanto ela é poderosa. Então, recapitulando, está cancelado, cancelado, cancelado. 10 elevado à potência menos 17, 10 elevado à potência menos 17, 10 elevado à potência menos 17. Ok, cancelamos e estamos nos preparando para reprogramar. Agora, o que eu vou colocar nessa reprogramação? A gente abriu um espaço e a gente precisa preencher esse espaço com alguma coisa positiva. Então vamos lá, se o seu pensamento foi em relação a dinheiro, por exemplo, trazendo escassez, falta, o que você vai colocar no lugar? Você tem que reprogramar com algo que seja verdadeiro para você.
Eu vejo muita gente falando de reprogramação, mas de reprogramar simplesmente com palavras, sem sentimento, achando que em algum momento você vai começar a acreditar naquilo que você está falando. Isso não vai acontecer. O seu cérebro entende que é mentira e ele descarta. Então você tem que colocar uma informação que seja real para você, certo? Por isso a gente vem falando sempre que o ganho de consciência é imprescindível para a expansão, para você mudar a sua realidade, porque você vai começar a entender como as coisas acontecem e ressignificar os acontecimentos. Então, nesse caso, vamos lá. Tem um vídeo antigo meu que diz que explica sobre abundância e a escassez. Será que ela existe? Se você olhar lá nos meus vídeos, você vai encontrar. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A abundância é um sentimento, é uma emoção, é uma frequência, é uma energia. E a energia, ela tem polaridade positiva e negativa. Quando você está alcançando os seus sonhos, tem uma vida bacana, próspera, você está vivendo a abundância das bênçãos, ok? E quando você está tendo desafios, questões para resolver, problemas, você está na cura, na frequência da cura. Então, é na frequência da abundância, mas para cura. Então, você vai ter tudo aquilo que você precisa para entender o que está acontecendo com você e curar aquilo que precisa ser curado. Por isso, os desafios e os problemas. Se você entender dessa forma, mas não é entender só com o pensamento, é entender com o sentimento, entender que o universo é abundante, que não existe escassez, que tudo que existe é abundância, a diferença é a polaridade com a que você está acessando a abundância. Então, nessa hora de reprogramar, você não estará mentindo para você se você afirmar: eu sou abundante, eu sou abundante, eu sou abundante, eu estou no fluxo da abundância, porque isso já é uma verdade para você. O que precisa ser modificado é a polaridade, mas a abundância, você está sim no fluxo da abundância. Então você coloca algo que seja real para você, que seja contrário àquele pensamento negativo, para reprogramar. Então vamos voltar para ficar bem gravado. Está cancelado, cancelado, cancelado. 10 elevado à potência menos 17, 10 elevado à potência menos 17, 10 elevado à potência menos 17. A minha vida é próspera, eu sou abundante, eu vivo no fluxo da abundância. Está feito, está feito e está feito. Todas as vezes, com todos os pensamentos negativos. E o importante, não esqueça de reprogramar com algo que seja verdadeiro para você, no sentido positivo daquela questão que você está cancelando. Ok? Faça isso que eu tô te falando e deixe os seus comentários aqui, porque eu tenho certeza que em pouco tempo você já vai começar a perceber a diferença, inclusive física, em você. Se você, assim como eu, tem gastrite nervosa, sentia fisicamente os efeitos dos seus pensamentos, você, quando começar a cancelar e reprogramar, você vai ver que essas emoções, elas saem imediatamente. A ansiedade vai embora, a depressão vai embora, a tristeza vai embora, a dor vai embora. Faça e deixe aqui seus comentários. E a gente ainda vai continuar falando sobre padrão de pensamento e principalmente sobre frequência vibracional e ressonância. Eu vou ensinar você a mudar a sua vida, a mudar o seu dia a dia, transformando a forma como você se enxerga e enxerga o mundo. Legal, né? É possível, eu garanto isso para você. Um abraço, até o próximo, tchau!